Olá, o tema hoje é anatomia e fisiologia do sistema renal. Antes de falar sobre o processo de filtração sanguínea, que é a função desse órgão, vamos avaliar aqui os seus principais constituintes de um rim em particular. De caminho externo para mais interno, a primeira estrutura que nós vamos encontrar aqui é a cápsula fibrosa. A cápsula fibrosa é uma película muito fina que recobre toda a estrutura do rim. Ela é como se fosse uma película realmente muito fina que você tira com muita delicadeza e ela recobre todo o rim. Tá? Aqui nessa parte um pouco mais interna, nós temos um segmento que é chamado de córtex, né? Córtex renal, que ele pega toda essa área aqui, certo? E vai ao longo do rim. Logo abaixo, nós temos a parte mais interna, que é a medula renal, que tem esse aspecto de pirâmide. Por isso que, por exemplo, esse trechinho aqui a gente chama de pirâmide renal, da medula renal. Tá? Aqui bem do lado das pirâmides nós temos aqui uma coluna renal, na parte mais interna. Tá? E aí, esses segmentos, córtex renal e medula renal, a gente vai precisar conhecer para poder falar sobre alguns termos. Aqui embaixo, nós temos aqui a papila renal, né? Esse pontozinho aqui de união entre a medula renal de forma piramidal, já com o início dos cálices. E bem aqui, que é o que eu vou chamar mais atenção, nós temos a unidade funcional do rim, que se chama néfron, essa estrutura aqui amarelinha, pequenininha, que vocês estão percebendo que ela dá várias voltas. E o néfron filtra o sangue e gera uma secreção chamada urina. Qual é o caminho que essa urina faz dentro do rim? Aqui nós temos, portanto, uma via de drenagem da urina. Tá? Então, ela começa a ser formada, de fato, lá no túbulo coletor do néfron. Ela escorre e vai para dentro do cálice renal menor, vai para o outro cálice, que é o cálice renal maior, vai para a pelve renal, que é essa parte aqui mais central. Em seguida, escorre para dentro do ureter. O ureter é um ducto que conecta esse rim à bexiga urinária. Tá? Aqui nós estamos vendo, então, a artéria renal e a veia renal. Como o foco nosso aqui vai ser o néfron, que é a unidade funcional dos rins, lembrem-se aqui que está aqui o néfron, só tem um, mas tem muitos em cada rim. Então, esse segmentozinho aqui, eu vou dar um zoom nele e vou deixar ele aqui bem grande para a gente ver quais são as partes dele. Então, ele tem um segmento aqui chamado cápsula, que é chamada cápsula de Bowman. Aquela estrutura vermelhinha que está passando lá dentro são vasos sanguíneos. Aqueles vasos sanguíneos lá dentro que dão várias voltas em torno de si mesmos é o chamado glomérulo, tá certo? É ali onde ocorre a filtração do sangue. Nós temos então aqui uma visualização muito clara de um túbulo contorcido proximal, que é um dos segmentos do néfron. Em seguida, tem um tracejado aqui que está marcando o início do ramo descendente da alça de Henle. Segmento espesso da alça de Henle, segmento fino descendente da alça de Henle. Aqui um túbulo intermediário da alça de Henle, o ramo ascendente da alça de Henle, o ramo ascendente espesso da alça de Henle, e aqui esse tracejado marcando o fim do ramo ascendente da alça de Henle. Em seguida, começa o túbulo contorcido distal, ou túbulo convoluto, vocês vão ver em algumas literaturas também distal. Em seguida, vem o ducto coletor, que vai então formar e eliminar a urina para ureter e bexiga urinária. Tá? Os néfrons eles estão distribuídos ao longo dos rins na sua parte cortical, por isso que eu mostrei o córtex, que é aquela parte mais externa. Então não tem rim ou néfron naquela cápsula, né, que é uma parte muito fina. Tem no córtex e tem, portanto, rim na parte medular. E, portanto, a maioria dos néfrons eles estão realmente na parte cortical, no córtex. E em 20% até cerca de 20% eles estão realmente aqui na parte medular. E esses aqui são néfrons de alças longas, né? Enquanto os néfrons que estão aqui presentes na parte cortical são néfrons de alças curtas, como a gente consegue ver aqui. Então, alguns néfrons eles penetram profundamente na medula, né? Na medula renal e vai até lá embaixo. Beleza?
Mostrei para vocês aqui que os néfrons podem ser encontrados no córtex, na medula, e que a maioria deles realmente está na parte cortical, que é a parte mais externa do rim. No néfron, gente, ocorrem os eventos mais significativos. O sangue que vai ser filtrado do corpo inteiro, ele vai chegar aqui através de um vaso sanguíneo chamado arteríola aferente. Então, o sangue passa aqui por dentro. Essa setinha está indicando o caminho em que o sangue está fazendo. Portanto, vocês notam que o sangue passa aqui por dentro desses vasos sanguíneos, que nós já sabemos que se chama agora glomérulo. E enquanto o sangue está passando aqui dentro, é formado, realizada a filtração sanguínea, que está sendo simbolizada aqui por F. Então, vários componentes do sangue saem para dentro dessa estrutura aqui, chamada cápsula de Bowman. Em seguida, tudo que é formado passa por dentro do túbulo contorcido proximal. Esse R significa reabsorção, porque algumas coisas que saem do sangue são importantes e não devem ser perdidas, como, por exemplo, glicose, água. Então, existe uma reabsorção de volta para o sangue, para dentro dos capilares peritubulares, né? Formado ali depois da arteríola eferente. Já outras secreções, substâncias que estão dentro do sangue que não foram filtradas, né, não passaram pelo sistema de filtração, elas são secretadas para dentro do túbulo, como por exemplo hidrogênio, próton, né, que é ácido, como por exemplo excesso de bicarbonato e outras substâncias mais. E aí, então, ao longo da alça de Henle ocorre intensa reabsorção, ocorre muita reabsorção de água aqui nesse trecho. Lá no túbulo distal também ocorre reabsorção e secreção de substâncias mais, podem até ser outros tipos de substâncias de fora que você ingeriu. E em seguida vem a substância a ser formada e que vai constituir a urina descendo pelo ducto coletor. E ao longo desse ducto coletor pode haver muita reabsorção de água, assim como também pode haver secreção de água se houver muita ingesta de água. Então, esses são processos que ocorrem ao longo do néfron, importantes. Então, aqui nós temos uma quantidade de soluto a ser excretada que vai sair na urina, né? O que vai formar essa quantidade excretada de soluto? Ela é o resultado de um cálculo simples que a gente faz em relação à quantidade que foi filtrada. Um volume X foi filtrado, um volume X foi secretado para dentro dos túbulos, né, de dentro do próprio sangue, e aí você subtrai a quantidade que foi reabsorvida. Quando você subtrai a quantidade que foi reabsorvida para o sangue, e depois de ter somado a quantidade secretada com a quantidade que foi filtrada, você tem essa quantidade que foi excretada de fato para formar a urina. Okay? Como que ocorre o processo de filtração sanguínea? Aqui nós vamos ver um parâmetro que são as forças que existem, forças mecânicas, né, de fluidos, de mecânica dos fluidos envolvendo esse processo. Portanto, sabemos que o sangue está chegando pela arteríola aferente, o sangue vem aqui por dentro do vaso sanguíneo e ele dá várias voltas aqui dentro do glomérulo e vai embora filtrado pela arteríola eferente. Só que antes disso ocorre a filtração. A filtração ocorre graças a uma força chamada pressão hidrostática, que ela aí está sendo aqui simbolizada com 55 milímetros de mercúrio, que vai forçar as substâncias a saírem do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman, tá? Água, glicose e outros constituintes mais. Só que existem duas forças que se opõem a esse processo, que é a pressão dentro da própria cápsula de Bowman, porque vai enchendo de líquido aqui dentro, né? Dentro da cápsula de Bowman, isso gera também um tipo de pressão hidrostática, criado pela própria cápsula de Bowman, que força as substâncias a voltarem para dentro do glomérulo. Tem uma outra força que se opõe a esse processo, que é a pressão coloide-osmótica. Como está saindo muita água, muito solvente de dentro aqui do glomérulo, lá dentro se acumularão proteínas, e essas proteínas exercerão uma pressão chamada pressão coloide-osmótica devido à sua concentração lá dentro e vai puxar os constituintes de volta, vai se opor. Então, nós temos 55 milímetros de mercúrio da pressão hidrostática, que pode ser determinada pela pressão sanguínea. E contra isso, nós temos 30 milímetros de mercúrio da pressão coloide-osmótica e também mais 15 da pressão hidrostática da própria cápsula de Bowman.
Se você fizer uma diferença entre os dois, 55 menos 45, vai resultar em 10 milímetros de mercúrio, que é a pressão de filtração resultante que faz com que ocorra o processo de filtração. Né? Na nossa legenda aqui está muito bem claro, pH, pressão hidrostática, a pressão colóide osmótica, realizada pelas proteínas no plasma, que se acumulam dentro do glomérulo. Como não tem proteínas dentro dessa cápsula de Bowman, porque normalmente elas não atravessam, então não existe essa pressão colóide osmótica dentro da cápsula, somente dentro aqui do glomérulo. E a pressão dentro da própria cápsula de Bowman se opõe também a esse processo. Mas no final das contas, a pressão hidrostática, que é determinada também pela pressão sanguínea, faz com que o processo de filtração sanguínea ocorra tranquilamente. Certo? Então, gente, é o seguinte, esse foi uma parte introdutória do processo, nós veremos mais detalhes no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.